Bem-vindos ao Desprezo Infinito Gigantesco, as duas franquias de monstros gigantes mais icônicos entre os Estados Unidos e o Japão. Nós temos como convidado um colega meu de muito tempo, que ele faz cosplays e outras coisas, que é o Pierrot-san, né? Ele vai ter uma página de cosplayer no Facebook, se ele já não tem. E ele vai estar aqui falando com a gente à distância sobre o que ele acha desses filmes. Saudações, amigos do canal Fanboy Destroy. Eu sou Piperro, designer, desenhista e cosplayer. Vim aqui fazer uma participação especial a convite do meu amigo Renato para responder a respeito de Godzilla vs King Kong. Um embate praticamente entre pai e filho, porque Godzilla foi praticamente inspirado pelo primeiro filme de King Kong de 1933. Foi realmente um épico ver tanto um inspirador quanto um inspirado tretando em um filme, não é? E o primeiro tópico de hoje, qual seria a construção de personagem mais interessante, né? Hoje também nós temos aqui com o nosso braço direito, Thales Rego, e o cameraman que está sempre presente fisicamente, Logan Quasar. Pois bem, eu tô aqui para defender esses seres maravilhosos chamados de Suijins. Não, pera, confundi de novo. Pela construção deles, dá pra ter controvérsia. O Kong, ele é muito fácil de se aproximar da humanidade, foi muito fácil de trazê-lo pra realidade, foi muito fácil de tirar ele da ilha, colocar na cidade, todas as vezes que fizeram isso. Já o Deus dos Monstros foi mais difícil de planejá-lo, porém, né, a duras penas, claro, a motivação veio. Tem dias que a motivação te encontra. Sim. Então, a gente pode ver aqui que são construções fortes, são monstros bem fáceis de se trabalhar, com bastante plot, tanto na história já formada quanto para fazer mais. Provavelmente deve ter fanfics dos dois, eu shippo. Eu shippo, hein? Mas, porém, contudo, entretanto, eu vou ter que separar o voto. Com certeza vai ser para o Godzilla, porque ele foi feito a partir do dano, do drástico. Conseguiram fazer algo positivo. Perda, fizeram algo positivo, fizeram algo grandioso. Algo que os japoneses gostavam de ver. Que inclusive é símbolo agora. Sim. Então, meus parabéns por esse trabalho grandioso aí para a criação. E meu ponto para o Godzilla. Eu acredito que o Godzilla ele é mais algo que foi mais trabalhoso para você conceber, né? O King Kong, como a youtuber Chaz Lindsay, né, crítica de filmes disse, quando ela faz o loose cannon do King Kong, como ele foi uma construção em cima do que seria o que os homens sentem primitivos. Né? Você tem a mulher na mão, você sobe o objeto fálico, tem todo aquele negócio, né, do lado selvagem do ser humano. Assim. There's a lot to take about how film form has changed over the years just by looking at the different versions of King Kong. Like, which symbol of man's hubris are we climbing today? Or why is man the real monster this time? Or the racism that never really seems to be handled better with each different incarnation. Enquanto o Godzilla ele veio da mensagem, né, da ameaça nuclear, como isso foi na prática algo ruim para o Japão, e eles conseguiram transformar isso numa coisa positiva. Além de não ser só olhando a concepção da imagem, o King Kong é um gorila gigante, né? E o Godzilla, ele não é só apenas um Tiranossauro Rex com placas de estegossauro, como o crânio dele não é num formato, né, diferente da maioria dos répteis, ele tem um crânio menor do que seriam os membros dele. E como o Attila diz no Nerdologia dele, como é possível existir um Godzilla. Isso é que é incrível, né? Quando ele fala da anatomia do Godzilla, diferente dos super-heróis, ele fala que basicamente não tem nenhum problema. Os japoneses são muito inteligentes em construir o monstro, assim, né? Então na parte de construção sem ir direto pro que acontece nos filmes, o Godzilla, eu sou um grande fã do Godzilla, nunca escondi isso, né? Eu gosto bastante do Godzilla. Eu recomendo esses dois vídeos que eu disse, vou deixar os links aqui pra vocês verem. Vale a pena, para quem quer saber mais, né, sem gastar muito tempo, esses vídeos são muito bons. Inclusive o do Attila tá em português também. Esses dois personagens icônicos, acho que dificilmente vai encontrar alguém que nunca ouviu falar desses dois. Você tem a situação do King Kong, que ele seria uma coisa que teria na natureza, mas uma natureza mais perigosa e mais forte. Então você tem uma escala em relação ao tamanho do que seria um gorila normal. Tem a agressividade de um gorila, aquilo ali é um personagem bem primitivo. Sim. Aumenta a escala do que você já tem no animal. mundo mesmo. Sim.
Como você falou da questão nuclear do Japão, que aconteceu, a mensagem do Godzilla, que é o que traz ele. E falar um pouquinho da versão americana. No! Fuck! This! Shit! Que vem da mesma origem, que é questão nuclear, e eles catam o formato de um animal que existe, que é o iguana. Uma concepção um pouco próxima do que era o King Kong ali a princípio, misturada com a concepção original do Godzilla ali. Alguns pontos diferentes ali, mais trabalhado no Godzilla. E você tem vários aspectos, porque você tem vários Godzillas diferentes. Até. Você tem duas aparições do Godzilla, ambos são interessantes. Foi muito mais expandido. Enquanto o King Kong ele sempre utilizou o mesmo personagem e você apresentando de maneiras diferentes. Você só vai ter uma origem diferente para ele em animação. É a exploração diferente de origem que eu vi do Kong. A animação do Godzilla americana, você também tem a origem diferente, que seria dar continuidade ao filme americano de 98. E eu vejo que tem algumas explorações interessantes ali. Então, nesse caso, devido a todos os pontos que eu levantei, eu vou dar empate. Eu poderia simplesmente dizer, não, é muito simples o do Kong, e por isso não vale a pena votar nele. Mas até esse ponto simples é algo que é interessante. Ambos têm coisas muito boas para ser trabalhados em suas várias versões, e por isso o empate. Como ele foi trabalhado ao longo do tempo, eu diria que Godzilla teve um embasamento histórico muito melhor do que o King Kong, que até na sua versão original de 1933 nos joga simplesmente um macaco gigante. Não explica como ele se desenvolveu, se ele é de outros tempos. Enquanto Godzilla, temos todo esse histórico de ele ser um saurópode gigante que foi alterado por uma bomba atômica. As bombas atômicas que atingiram o Japão despertaram a raça do Godzilla, que surgiu ao mundo diferentemente do que era naturalmente, pois ele era simplesmente um dinossauro. E com o adicional das bombas, despertando, ele ganhou novas habilidades, uma nova forma. E é interessante você ver como o contexto histórico ajudou a formar o personagem, né? Durante aquelas décadas pós-guerra, o medo da radiação era muito presente, tanto pelo que os japoneses passaram, né? Tanto por aquele medo de uma guerra nuclear que rolou no período da Guerra Fria. Então, muitas histórias, o fator, o monstro, o problema em si envolvia sempre radiação. Então é muito interessante ver como a cultura e como essas produções culturais refletem os medos e os problemas de uma época. No segundo tópico, agora a gente vai ver quais são os melhores filmes, né? Do Godzilla ou do King Kong. Os filmes. Agora complicou, porque em geral eu gosto dos filmes deles. Gosto dos filmes baseados neles. Gosto dos filmes de outras criaturas, os poderosos Joe da vida. Nessa parte, a linha fica bem tênue, sabe, cabeça a cabeça. Embora um seja um lagarto que tem que ser gigante, o outro não pode ser tão grande assim para ele poder escalar os prédios. Mas eu acho que mesmo principalmente, aliás, pela repetição, vai ser o Kong. Os japoneses, infelizmente, não conseguem fazer um filme tão explosivo quanto os monstros merecem, né? E os estadunidenses, eles não conseguem dar aquela ludicidade que os japoneses conseguem dar. A gente consegue ver um filme todo trashão e acreditar que o Godzilla é foda. Os filmes estadunidenses foram muito mais bonitos, mas ainda não mostraram tudo, sabe? Não mostraram, acho que sequer 50% do que Godzilla é capaz de inspirar. Já o Kong, talvez pela história a repetir-se, eles tiveram tempo de aperfeiçoar e tivemos os filmes bonitos e que passavam muito bem as histórias. Então, o Rei Macaco. Rei Macaco. Japão, uma terra onde o Homem-Aranha consegue usar um robô gigante, cara. Tratando ainda da questão do filme Kong, Logan apontou bem essa questão do retrabalhado. Os americanos têm uma capacidade de recurso para fazer um filme verossímil. Sempre tiveram, tanto King Kong da década de 70 quanto de 2005. E a repetição, o aprimoramento. Então você reconta uma história, você vai alterar alguns detalhes, mas você consegue passar a mesma história
com uma imagem melhor, com uma linguagem mais voltada para a própria época. Embora a história, a base é a mesma, você não vai ter uma grande surpresa. É um clássico a história. Como o Logan colocou, realmente tem uma grande criatividade nos filmes do Godzilla japonês, mudança de diretor, essa questão de terem vários Godzillas, os crossovers com monstros que tinham seus filmes próprios do Godzilla, que é uma demonstração de poder. Para complementar, eu vou falar da versão americana do Godzilla. Tem um drama muito bem trabalhado, você tem vários aspectos trabalhados. Você tem preconceito contra a mulher, uma repórter, em que um outro repórter do mesmo canal, ele pega a reportagem dela, retira as cenas onde ela aparece falando, regrava e publica. O protagonista, o Nick Papadopoulos, como diriam alguns personagens do filme, tentando entender o que é aquela criatura, entender o que aconteceu, o que gerou essa criatura. Uma redução de uma escala de força, que é algo que está em evolução. Não se distancia tanto, senão eles não iam conseguir derrotar no filme como eles conseguem. Tem uma relação entre os personagens bem variados. O do Jean Reno, que é um espião francês, ele tenta manter toda a participação dele nisso em segredo. Você tem o exército americano fazendo burrada no filme. Você tem várias questões culturais ali apresentadas para a época, que não é algo só focado no monstro, que é muito bem trabalhado, e a parte do monstro em si é algo surpreendente. Sim. Tanto que você vem com uma perspectiva de você não sabe qual é o sexo do monstro, você coloca uma maneira de interagir com o monstro para ter a pesquisa, você alimenta ele, e aquele momento você vê, ele não atacou a gente, alguém se surpreende, o outro questiona a surpresa dele por não ter sido atacado, afinal a gente alimentou essa criatura, e depois de um tempo descobre que era uma fêmea, que tinha colocado ovos, e o perigo na verdade seria muito maior, porque não seria apenas uma criatura gigante que poderia destruir eles, teriam outras que nasceriam. E ele dá uma brecha para uma continuação que, apesar de terem derrotado e destruído os ovos, ainda podem encontrar uma dessas criaturas porque sobrou um ovo, que mostra no final nas galerias do metrô que eles explodiram. Godzilla, em relação aos filmes, mesmo com a falta de linearidade, o Godzilla conseguiu trabalhar muito bem a questão dos filmes. Por isso meu voto vai para Godzilla em relação aos filmes. Pra quem quiser ver filme por filme, o Angry Video Game Nerd ele fez o Godzillathon, né? Também vou deixar o link aqui. Ele resume muito bem o que cada filme tem de bom. Aliás, o Angry Video Game Nerd ele é muito bom em analisar coisas relevantes além do que o filme passa, né? E o que eu acredito do Godzilla, assim, ele possui, né, um raciocínio linear, assim. Por mais que eles tenham rebutado, eles sempre mantinham como se fosse uma continuidade, né? Eles tiram o Godzilla da linha do tempo para nascer em outro lugar. E alguns filmes realmente são muito ruins, né? O Godzilla vs. Ébora tem pedaço reutilizado de filme, é muito feio. O próprio King Kong contra Godzilla é muito feio o filme. Ou Smog Monster, né? Esses filmes são ruins, mas tem alguns filmes que até hoje a técnica é muito boa, né? Você tem o primeiro Godzilla, onde eles conseguiram usar o efeito prático para realmente parecer uma cidade sendo destruída em Tóquio, né? Você tem o Godzilla contra Biollante, que é impressionante a criatura como eles criaram, que ela é uma espécie de stop motion, assim, ela é uma planta gigante e não tem nada de artificial naquilo ali. E tem uns filmes que eu gosto que pessoalmente não é muito boa a qualidade gráfica, como o Final Wars. Final Wars é de 2004, é totalmente CGI. E eu gosto da história, assim, né? Eu acho ela muito boa, assim. Os personagens são muito carismáticos, como o Thales falou. Os filmes do Godzilla, eles conseguem, quando tá mostrando as pessoas, você quer ver o filme. Coisa que outros filmes de monstros não conseguem fazer. Geralmente quando tá com as pessoas, você, foda-se, né? Esse não, as conversas são muito relevantes, isso é muito legal. Tem um general extremamente carismático, né? O filme se passa no Japão e pra parecer que é um fato mundial, eles têm um ator que é um branco, que é um general, assim. Todos se acham e ele é fodão mesmo. O filme é muito interessante, assim. E o King Kong, né? Ele é um dos primeiros ícones do cinema, assim, vamos dizer assim, né? Que foi gerado, assim, ali em 33, assim. Não tinha nem Branca de Neve no cinema naquela época, assim, sabe? E ele se mantém muito forte com a mesma história, né? O que não é uma coisa ruim, é que a história é legal, né? Acho que todo mundo aqui já viu o King Kong chegar, né? Tal, invadir Nova York, lá subiu o Empire State, se fuzilar e, né? Morrer. É muito louco. Coisa difícil, por sinal, na verdade, né? Não é uma coisa ruim, eu não acho que é um problema a história do King Kong ser única. Eu sinto falta eu diria que o ponto do Godzilla seria por ver continuidades que existiram e o King Kong não conseguiu fazer com que
fosse carismático, sabe? Fosse algo que as outras histórias dele tivessem conseguido acesso. A gente vai ver entre a influência cultural / adaptações, né? Tudo que gerou dos filmes como referências, homenagens e até como, né? Porque eles são ícones antigos muito fortes, né? Na cultura de ambos os países, né? Até no mundo todo. Qual dos dois tem a maior influência cultural? Eu diria que depende, pois ambos são ícones culturais de décadas, praticamente um século de referências foram usadas baseadas nesses dois. Eu diria que o Godzilla tem mais porque é um ícone de um certo país, o Japão. Então quando você trata de referências japonesas, o Godzilla está sempre lá. Mas o Kong também tem seu espaço, pois você vê que em muitas, principalmente no Ocidente, em muitas séries do Ocidente, sempre é dado aquele referencial do seu filme mais icônico, que é ele subindo o arranha-céu com uma mocinha e fazendo um caos na cidade. Então, a sua influência está mais arraigada justamente nesta referência cinematográfica, da cena do ápice do filme. Já Godzilla não, Godzilla é um referencial de monstro japonês. Então, por exemplo, quando obras, tanto ocidentais quanto orientais, tratam de um monstro invadindo a cidade, você percebe que a menção honrosa é de Godzilla. E já foram muitas obras que o utilizaram, já lhe conferiram homenagens. Quem não se lembra, por exemplo, do monstro dinossauro dos Rugrats? Quem não lembra do Dragonzord de Power Rangers? Que praticamente é o Godzilla robótico. Olha, eu acho que é o Godzilla. Godzilla, ele tem muito mais influência, porque você vê até mesmo filmes americanos que não falam de Godzilla, que eu não lembro o filme, eu até estava contando para vocês antes, que você tem um menino que ele encontra uma miniatura de dinossauro bípede, deve ter o que? Esse tamanho assim, mais ou menos. E encontra, ele passa a cuidar, o dinossauro come salgadinho de queijo. Da hora. E você vê um maior, tipo 3 metros de altura, o exército mata, e aparece um com mais de 5 metros. Que veio pra bater, que seria a mãe dos outros dois. Você lembra muito Godzilla, é como se tivesse sido despertado de uma fenda. Você tem um outro filme muito próximo do que é Godzilla, feito pelos americanos, que não é Godzilla, dos anjinhos, Hector, o Wake cita bastante, que o Godzilla ele é muito referenciado. O Kong ele poderia passar por um gorila genérico, embora quando você vê um gorila gigante, você sabe que é King Kong. Sim. As O macacão pessoas gigante vão é lembrar. o King Kong, né? Poderoso Joe. Vão lembrar do King Kong. A questão do Godzilla é que vai ser mais forte. Sim. Tem as adaptações que eu acabei falando antes já, das duas animações, que eu gosto das duas animações. Você tem um negócio meio high-tech na animação Kong de 2000, que são as adaptações de animação que eu vi. E o do Godzilla, que veio do filme de 98, do filme americano. Você tem um negócio muito interessante ali nessas duas séries. Em relação a jogo, eu não me lembro de ter visto algum jogo deles. Exatamente deles, algo que tenha se destacado. É o jogo, Rampage, né? Rampage. O que eu lembro de referência a eles em jogo é o King of the Monsters, saiu pro Super Nintendo, Mega Drive. Você vê, esse aqui é o Godzilla, esse daqui é o King Kong, e a gente tem um Godzilla mecânico. Você tem alguns monstros, você tem aquela destruição do cenário. Você tem toda a referência que é mais forte ao que acontece nos filmes japoneses. Que é muito interessante esse jogo. É um jogo muito divertido. Esses aspectos, se vocês perceberam da maneira que eu expliquei, é mais forte a aparição do Godzilla. Por isso, nesse caso, meu voto vai pro Godzilla. Por mais que se diga, macaco genérico vai ser o King Kong, é justamente isso que mostra a força dele. Que o macaco genérico poderia ser muito bem Poderoso Joe. Quem? Exato. O João Grandão também, né? Sim, o macaco genérico. Do Hanna-Barbera. Nossa, podia ser Maguila Gorila. O macaco genérico poderia ser o Donkey Kong.
Mas não, é o King Kong. Aliás, Donkey Kong é o King Kong. Donkey Kong claramente. Ele chegou a ser processado a Nintendo pela Universal, não foi? Você não, alguém dizer, né, que é o genérico só mostra força. Da mesma forma que a espada de laser genérica é o sabre de luz, o macacão genérico é o King Kong. Assim, não vou dizer que não tem mais referências diretas, né, ao Godzilla, porque realmente tem mais. E porque realmente precisa de mais. Assim, quando você tem um monstro gigante, ele vai ser um reptiliano com espinhos nas costas. Né? Tem discussão, assim. Então, Não vai ser um bicho roxo com 3 olhos, vai ser o Godzilla. Não, as cópias escarradas e cuspidas, né? É do Austin Powers o Godzilla, que eles berram Godzilla e não é o Godzilla? Rapaz, agora eu não lembro, mas imagina. Se eu não me engano é do terceiro, né? Que ele tá num carro britânico que passa embaixo de um carro de uma... O carro empurra o dinossauro. E vai puxando o monstro no meio da cidade. Isso. Faz bem. Godzilla! Não é o Godzilla porque a gente não pode pagar os direitos, mas a gente tem que fingir que é o Godzilla! Embora não seja. A gente sai correndo. Foi uma continua aí. Então, por incrível que seja, Sim. vou deixar o muro aqui. Se tratando de referências, esses caras causaram impacto, sim. E não dá pra dizer que um deles causou menos. Na verdade, a força do King Kong e do Godzilla, em questão de impacto cultural, é maior do que muitos dos outros episódios do Desprezo Infinito que a gente fez, né? Eles não são algumas coisas que os jovens gostam, eles foram... Né? Mostrou os adultos reagem, os velhos reagem ao trailer do Godzilla dos Estados Unidos. E os caras só vê o Pernas e falam: Godzilla, não acredito que ele voltou, não sei o que. Tipo, tá na alma de todo mundo a ideia desses monstros gigantes. Não é uma coisa... é mais um filme de ação, não é um Independence Day, não é Godzilla. Eles são os clássicos da cultura. Você tem altas referências dos dois, né? Você tem o King Kong referenciando Bastardos Inglórios com o jogo de carta, né? Você tem o Godzilla, que nem eu falei no filme do Austin Powers, né? E eles são seres que... O Godzilla tem muitos jogos, não entendi antes vocês perguntam, são todos ruins. These fucking horrible video games! São muito ruins os jogos do Godzilla. Tem alguns que foram feitos pra 3D, assim, de luta, que são legais, tem gente que gosta. E quanto à animação do Godzilla, tem gente que não gosta do filme americano do Godzilla, que gosta da animação, fala que ficou mais maroto. A animação é fantástica. Embora eu prefira Denver. E pra saber mais sobre como o Godzilla influencia as coisas, tem outro youtuber muito bom aqui que eu vou botar aqui, é o Revermito do Godzilla aqui, com o Logan Quasar, que ele mostra como o Godzilla ele acaba sendo a referência de como os monstros se comportam, né? Isso eu acho muito importante, assim, nessa balança, assim, que apesar de várias vezes que o macacão aparece, ele sobe o prédio com alguém por causa da piada do King Kong e tudo, o Godzilla ele muda como as pessoas percebem que um monstro deve ser, né? Isso é bom. Por mais que o Godzilla tenha tido uns filmes meio ruins, não são todos, né? Eu mesmo gosto de vários deles. Quando eles acertam, as pessoas percebem que é assim que deve ser um monstro gigante, sabe? Ele é meio que ele inspira os outros monstros a ser como ele. Eles aumentam de tamanho, eles lutam contra outros monstros pra ser que nem ele, né? Isso aí, ele tem que dar voadora nos outros monstros, enquanto um super-herói gigante Todos segura. os outros monstros começam a lutar contra outros monstros depois que ele começa a lutar. Ele até mirar na cidade, que era coisa que muitos monstros ignoravam antes, assim, né? E até ter o filhote, várias coisas que o Godzilla fez começou a ser uma tropes. Até no trailer do Kong você vê como o Kong ele tá deixando de aparecer igual aconteceu no de 2014, porque vê que a expectativa é uma coisa muito boa, né? Eu diria que se fosse o máximo do impacto, seria um empate, né? Porque os dois são sem dúvida fortes, mas eu acredito que hoje o King Kong aconteceu o problema do que você tem no Star Trek com Star Wars, que a gente falou lá, que se perdeu um pouco, né? É uma coisa que se tem mais as pessoas de 2 gerações atrás ainda tem um bem forte, mas hoje você não tem jovens americanos que falam, pô, é o King Kong, assim. E o Godzilla, você vê como foi a recepção de 2014, assim, que é uma coisa muito viva, assim, sabe? As pessoas gostam do Godzilla, assim, nem viram os filmes japoneses do Godzilla e gostam do Godzilla. Assim, o Godzilla é tipo o amigão da turma. Se eu falar Godzilla, eu vou ver esse negócio e acabou, assim, não preciso saber nada, assim. Né? O meu ponto é pro Godzilla. E no quarto tópico agora a gente vai ver quem ganharia na pancada, né? Que a gente sabe que tanto o King Kong quanto o Godzilla estão com a Legendary Pictures nos Estados Unidos, que faz os filmes com uma qualidade técnica boa. E como a gente viu o filme do Godzilla de 2014, tá bom o resultado também. Então a gente acredita que vai ser muito bom ver uma luta entre os dois no cinema. Eu não gostaria de dar spoilers aqui a respeito do filme, mas eles estavam até equiparados, mas eu favoreceria Godzilla novamente. Eu não estou favorecendo Godzilla por ele ser o preferido, não estou favorecendo porque eu fiz uma obra baseada em Godzilla na minha faculdade, mas realmente os atributos dados a Godzilla
frente ao Kong o tornam realmente superior. O fato da radiação das bombas terem alterado geneticamente e conferindo o sopro radioativo e alterando inclusive a sua morfologia, colocam de forma superior, tanto nesse filme. O primeiro confronto entre os dois só deu Godzilla praticamente. Enquanto o Kong, para conseguir fazer frente a ele, contou com um artifício no filme, que não era natural. Ele sozinho não venceria Godzilla. O King Kong Returns é a mesma coisa. Os atributos do Kong estão em sua força e seu tamanho. Enquanto nós temos o Godzilla, que tem a cada novo filme ganha novas habilidades, já possui habilidades, eu não diria sobrenaturais para não dizer que isso tem a ver com o espírito, não, mas sobrenaturais no sentido de que ele não tinha esses atributos antes de ser despertado pelas bombas. O Godzilla acaba com o King Kong, mano. Se tem uma coisa que o Godzilla aprendeu é não perder de bicho, velho. Sabe? Ele explodiu um meteoro. Levando pro King Kong, pro Godzilla de 2014, eu diria que não é tão forte quanto o Godzilla japonês, né? Você vê o fogo dele parece um fluido de animal, isso eu achei bem legal, né? Tradição dos americanos. Você cata o Godzilla versão iguana, Sim. Você vê que ele é muito mais fraco. Mas o de 2014 ele tem uma rajada menor, entre aspas, mas o tamanho dele é estupidamente maior, né? O Godzilla de 2014 é o maior Godzilla até agora, né? Você vê o trailer quando os caras estão caindo de paraquedas, assim, não dá pra ver, assim, eles estão na coxa, assim, do bicho. É ridículo. Tá vendo aquele ácaro ali do lado? O cara, esse foi o primeiro Godzilla que catou o arranha-céu, assim, que tava caindo, assim, e botou de volta, assim, no lugar, assim, ó, como se não fosse nada. É muito grande esse Godzilla, né? Ao tamanho... Com o do Kong ele ainda tá muito maior, assim, apesar do Kong tá um colosso agora, né? Assim, coisa de helicóptero do tamanho da mão e tal. Pode ser que, né, como tem os testes nucleares, o boato é que se for ter, provavelmente ele vai acabar aumentando por causa dessas explosões. Provavelmente podem tentar matar ele com uma bomba nuclear, ia ser mais legal do que ficar metralhando com ele com aviãozinho de papel hoje em dia, né? Vamos destruir tudo pra matar ele, né? Vamos acabar com a vida no local. Sim. Vingadores não tinha problema com isso também. E... se acontecer isso, eu não sei quanto ao potencial do Kong. A gente sabe que ele é ágil, né, que ele é meio brucutuzão, chega arrebentando tudo. Mas o Godzilla, eu acredito que ele já tem o trunfo de ser esse, né, sempre vencedor, mesmo ele tendo perdido, né, que nem o Logan falou, é que nem ganhar do chão, o chão não levantou, né, porque o Godzilla só foi embora, ele respira embaixo d'água, você não respira, né, por isso apareceu. Mas... não só isso, mas o Godzilla ele é um tanque de guerra, né? O Godzilla, o grande trunfo dele não é a rajada atômica, é o fato dele apanhar e você acertar com tudo que tiver nele, assim, que você consegue jogar existente, assim. Aí ele continua como se o filme tivesse começado agora, assim, né? Inclusive o filme de 2014 é isso, você vê o quanto malha um Godzilla ali. Eu nunca vi alguém apanhar tanto, né? Todo mundo achou que o Godzilla tinha morrido e ele termina meio que pulando feliz, assim, no final. Não dá pra ganhar do Godzilla, sabe? Assim. O ponto é do Godzilla pra mim, já, manda ver. O Godzilla e King Kong, eles não mostram nada mais do que o let them fight. E é isso que a gente quer ver. A gente quer ver a briga, que se for 2 horas de briga, aparece um terceiro vale monstro. A pena? Vai valer a pena. Aparece um terceiro monstro. Um team-up ia ser legal. Seria legal. Seria surpreendente nesse caso. Inclusive seria surpreendente porque seria na versão estadunidense a primeira vez que o Godzilla faz o team-up. Com o King Kong. Né? Porque no Japão, todo mundo que ele já matou virou amiguinho dele. E se eles trabalhassem juntos, o King Kong pode inclusive não ficar do mesmo tamanho que o Godzilla, né? Não ele acaba só sobrevivendo até perceber que os dois têm que trabalhar juntos, assim, ia ser bem legal mesmo. Genial. Com tanto plot para acompanhar ainda, e ambas as histórias já abriram espaço para vários plots, né? Sim. Até porque com várias versões de cada um, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, então houve muito espaço para trabalhar várias discussões diferentes, com várias visões diferentes. Então seria uma vez a gente olhar pelo lado do monstro. Claro que eu não sou roteirista da obra, né? E eu sei que no combate direto, por melhor que o Kong fosse, seria realmente como se ele lutasse contra o chão. E eu não lutei contra o chão, eu venci, viu? Então, pode vencer. Conta a história aí da luta contra o chão. Não me lembro do chão se levantar. E eu levantei. Ponto vai pro Godzilla, então? Ponto vai pro Godzilla. Inclusive porque ele pode ter o tamanho lá de 200, 300 metros, porque fica mais legal, né? Perde a noção de possibilidade. Perde.
mas fica legal, fica divertido. Já o Kong, a gente quer ver ele escalar. É legal ver ele escalar, é legal ver ele quebrar as coisas e usar pedaços como arma. Até porque a história original do Kong se passa numa época ainda mais primitiva, assim, né? Meio Primeira Guerra, assim, né? Isso. O Godzilla lida com... Os caras construíram o Mecha Godzilla pra encarar ele, né? Se passa na verdade, a ideia do Godzilla não é tão futuro. É um mundo onde, por causa da intervenção alienígena, eles ganharam uma tecnologia melhor, né? É tipo o Independence Day, né? King Kong de 36 não tinha Godzilla pra lutar. Então ele Tinha uns 15 metros. Então ele ganharia por WO. Chega ali na década de 50, teve Godzilla ainda, o King Kong junto com Godzilla. Tem o filme do King Kong contra o Godzilla, né? Aham. Que é, Eles lutaram. não mostram, então deixa ele grandão pra lutar, então a gente descarta esse ponto. Os humanos deixaram O fato engraçado é que era pra ser o Frankenstein contra Godzilla. Só que, Os da década de 70, que você tem o King Kong voltando ali também grandão. Grandão. Menor do que o Godzilla ainda. sim. Que dificulta. O Godzilla tem um poderzinho, rajada nuclear. E ele tava num período que ele já tava bem marrento. Porque o Godzilla no começo ele também não era tão grande, mas já era bem maior que o King Kong. Mas agora já não... O Godzilla nessa época ele derrotaria com certeza a questão de poder. Kong de 2005, comparando com Kong de com Godzilla de 2014, que passaram que o King Kong perderia de novo. Sim, o Godzilla nem ia saber que enfrentou alguém. Tem nessa situação, os atuais, o Godzilla é muito poderoso. É esperar o filme do Kong pra ver se ele vai ter todo esse poder do mais recente pra enfrentar, se catar aquele de 2005. Ele não tem chance. Sim. Fica na expectativa. Já dá pra definir qual é o ponto, que é pro Godzilla. O Godzilla é muito mais poderoso. E agora, voltando pra animação, você pega aquela animação, você tem a batalha mais interessante. Porque você tem um Godzilla, que é uma versão que os americanos criaram para ser mais fraca do que a versão japonesa. Sim. Assim como você tem um Kong aqui que também é um pouco maior do que Os originais. dos originais. E um Kong Há ligado possibilidade. emocionalmente a um outro ser humano, que não só tá ligado emocionalmente ao ser humano, como passa a ter uma fusão entre eles na animação. A possibilidade do Kong vencer essa luta, sim. A possibilidade é muito grande. E você tem ali um Kong que nesses dois aí, catando esses dois, você tem um Kong que consegue ser mais tão apelão ou mais apelão que o Godzilla. Por isso essa daí é uma luta que eu acho que seria muito interessante. E é uma luta que eu acho que realmente o Kong tem grandes chances de ganhar, mas só que uma luta bem disputada. Mas a proporção dos dois é mais ou menos o mesmo tamanho? Passou a ser mais ou menos do mesmo tamanho os outros. Você tem um Kong bem grande ali, vários seres humanos, e você tem uma escala reduzida do Godzilla. Quer saber? Joga em Rampage. O Godzilla, né, como a gente falou, ele é esse ser que ele mexe com a nosso status quo, assim, a gente tá no dia a dia, assim, vê aquele filme do monstro gigante e todo mundo volta a ser a criança lá que gostava dos monstros gigantes, né? Ele tá que nem dinossauro, acho que é isso que faz. Todos nós gostamos de dinossauros quando a gente era criança, sabe? Ele virou o tiozão dinossauro, assim, que ele tá vivo e falando com a gente, mostrando as coisas e todo mundo gosta, sabe? Vídeo Tommy. Sim. Ele é... Os anjinhos e o Power Rangers. E é algo que moveu até hoje a gente, assim, sabe? Eu acredito que é por isso que até o Jurassic Park faz tanto dinheiro toda vez que volta, porque os dinossauros são uma coisa que... É que nem os robôs gigantes, a gente meio que ama isso, sabe? E o King Kong, ele acaba se perdendo um pouco, né? Na cultura, ele vira uma referência muito mais Moby Dick, assim, sabe? E pontual, assim, acontece no Bastardos Inglórios aqui, no outro filme ali, mas nada muito mais que nem tava nos anos 90, que você via muitas vezes, né? O próprio Donkey Kong foi inspirado nele e tudo. Então, em cima do que nós podemos observar aqui, o vencedor, né, foi o Godzilla, o rei dos monstros, né? Inclusive, se você ver vídeos de comparação, eles não comparam o Godzilla, eles falam, tirando o Godzilla, vamos analisar os monstros gigantes. Porque o Godzilla não tem comparação, sabe? Ele é o grande Godfather dos monstros, né? O padrinho dos monstros, ele inspira todos os outros monstros também, sabe? Ele é como muita gente considera assim o Goku, né, nos animes dos shonen, se fala que ele é o
o pai de todos, apesar de muita gente, eu, por exemplo, achar que tem uns problemas no Dragon Ball Z, ele realmente é uma coisa que ficou desde o passado, ele tá forte, ele inova, sabe? O Godzilla é uma coisa tão firme, eu gosto tanto, espero que vocês acompanhem os links que eu passei, porque vale a pena ver. Continue acompanhando o canal e até o próximo Desprezo Infinito. O vencedor desse desprezo é o Godzilla. Bom, aqui eu encerro minha participação. Muito obrigado pela atenção e pelo convite novamente. Falar de Tokusatsu para mim é uma coisa incrível. Eu espero que isso possa despertar o interesse de vocês pro segmento, tanto os antigos quanto novos. A produção no Japão continua com melhores efeitos especiais do que daquela época, mas com o mesmo charme que atravessa gerações. Por isso, se atualize, busque no passado e se divirta com essas histórias. Um grande abraço, Deus nos abençoe, tudo de bom e até a próxima.